Neste capítulo, nosso objetivo é desenvolver uma tabela de preços com prazos de validade. Este exercício é importante porque nosso negócio é sazonal, já que as coleções variam de acordo com a estação do ano. De acordo com o tempo que uma coleção foi lançada, o preço de seus itens varia. Por isso, sempre temos duas planilhas, no mínimo. Uma com os itens da coleção e a outra a tabela de preços, que muda a cada mês. A tabela de preços deve ter alguns cuidados, como não conter itens de coleções anteriores, preço dos itens superior ao custo de produção e data limite para a prática daqueles preços. Para gerar uma planilha que atenda a essas necessidades, vamos usar um recurso do Excel chamado validação de dados. A validação de dados pode ser feita de diversos modos e sempre consiste em impedir que dados inválidos sejam adicionados à planilha. Podemos estabelecer que numa determinada célula só possa ser digitado texto, ou apenas números menores que 10, ou até mesmo limitar a quantidade de caracteres que uma célula pode conter, o que é útil para manter uma determinada formatação. No nosso caso, queremos que na planilha de preço só possam ser incluídos dados que pertençam à tabela dos itens da coleção, e que os preços não possam ser inferiores ao custo para a produção das peças, e ainda que tenham data de vigência de no máximo um mês. A planilha com os itens da coleção já foi elaborada e preenchida com todos os dados necessários. Agora, vamos criar a tabela de preços. Insira uma nova planilha na pasta de trabalho e nomeie-a como Preços. Digite o título da planilha na primeira linha. A primeira coluna terá a relação dos produtos. Assim, queremos que apenas os itens que constem na planilha de produtos possam ser cadastrados. Para isso, vamos usar o recurso de validação com o critério lista. Para usar uma lista que está em outra planilha, é necessário antes definir um nome para esta lista. Na planilha dos itens da coleção, selecione todos os produtos. No menu Inserir, selecione Nome e depois Definir. Digite o nome Produtos e clique em OK. De volta à tabela de preços, selecione as células da coluna que terá os produtos e no menu Dados, selecione Validação. Em Critério de validação, o parâmetro Permitir traz diversas opções de regras. Para cada regra, mais parâmetros podem aparecer, de acordo com a aplicação. No item Permitir, selecionaremos Listas, que tem como parâmetro Origem, onde definimos qual é a origem da lista que servirá como regra. Em Origem, digite igual a Produtos, que foi o nome dado ao intervalo de dados que irão compor a lista. As caixas de seleção Ignorar em branco e Drop-down na célula servem, respectivamente, para que células em branco sejam ou não verificadas e para que uma caixa de seleção com os valores válidos apareça ao clicar na célula. Deixaremos ambas marcadas. Na aba seguinte, chamada Mensagem de Entrada, é possível definir uma mensagem que aparecerá sempre que um usuário clicar na célula e que pode servir para avisá-lo do que ele pode ou não digitar. E na aba de Alerta de Erro, definimos uma mensagem que aparecerá para o usuário caso ele tente digitar um valor inválido. Como temos a caixa de seleção, não será necessário usar estes recursos. Já está pronta a coluna de produtos. Agora, vamos trazer o custo de produção de cada produto para garantir que o preço será sempre superior ao custo de produção. Na coluna seguinte, colocaremos o nome Custo e aplicaremos a função PROCV em sua primeira célula. O valor procurado serão as células da coluna A, onde escolheremos os itens.
A matriz tabela é toda a tabela de itens e o número índice da coluna será 3, referente à coluna de preços. Para não termos de repetir estes passos em cada uma das demais células, clique no quadrinho preto no canto inferior direito da célula e arraste até a última célula que deverá ter a função PROCV aplicada. Próximo passo é a coluna de preços. Primeiro, na planilha de itens, selecione todos os preços de itens e mais uma vez defina um nome, que desta vez será preços. Voltando à planilha de preços, selecione a primeira célula onde será preenchido o preço. Vá ao item Validação no menu Dados. Em Permitir, selecione Decimal e em Dados, Maior que. Clique no campo Mínimo. Depois, clique na célula anterior à selecionada, aquela que contém o valor de custo. Em Alerta de Erro, selecione o estilo do aviso. Digite o título e a mensagem do erro que será exibida no caso de um valor inválido ser digitado. Está pronta a validação desta célula. Assim como foi feito para copiar a função PROCV na coluna anterior, arraste o quadrinho para as demais células, copiando assim os critérios de validação. O valor mínimo será ajustado automaticamente. Por último, vamos incluir a coluna Vigência, onde será inserida a data até quando aquele preço será válido. Digite o título da coluna e formate as demais células como data no formato dia, mês e ano. A regra de validação aqui será simples. Em Validação, selecione Permitir data e escolha Menor que. Como as listas de preços são mensais, a data deve ser menor do que o primeiro dia do próximo mês. Em Mensagem de entrada, digite o título Lembre-se e a mensagem: a vigência deve ser uma data até dia 31 de setembro de 2004. Está pronta a nossa tabela de preços. Caso tenha alguma dúvida sobre quais foram as células em que foram aplicadas a validação, vá ao menu Editar e escolha Ir para. Clique no botão Especial, depois em Validação de dados e na opção Tudo. Assim, o Excel selecionará todas as células com regras de validação. Caso queira alterar a validação de alguma célula, abra a caixa de validação, mude o que for necessário e clique em OK. Para remover a validação, clique em Limpar tudo e em OK. Neste capítulo, vimos como controlar o conteúdo de uma célula através da validação de dados, que garante que tudo o que é inserido numa determinada célula respeita as regras pré-definidas.